Professor Luiz Roberto Nunes Padilha. Prazer estar aqui contigo, meu querido. Tudo bom, meu? Adorei que tu trouxe a Rosa Cruz para cá também. Okay? A ordem. Ah, sim. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Vamos contar com o apoio ali da nossa área técnica, sem o qual nada será possível. Foi só falar que contava com ele, entrou uma tela azul. Bem, eu gostaria de cumprimentar os idealizadores, já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ano desse evento, que é um sucesso, tá? E que retrata a onda da imaginação, né? A sexta onda do desenvolvimento, em que nós vamos ser mais nós mesmos, né? Eu gostaria de agradecer a eles, e em especial a vocês, sem o qual esse evento não seria possível. O objetivo dessa apresentação é melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, melhorar o funcionamento do processo de pensamento e de comunicação, do qual a intuição e a mediunidade fazem parte, tá? Na elaboração, nós dividimos em 3 partes, né? Então, vou pedir um pouco de paciência com a primeira parte ali, eu vou tentar passar bem rápido como é que nós chegamos até aqui, tá? É a parte menos interessante, né? Porque trata como ocorreu essa pesquisa transdisciplinar e como nós chegamos a essa manancial de informações que eu vou apresentar para vocês aqui, uma pontinha do iceberg, tá? O caráter navegador recomenda que se faça isso, tá? A segunda parte enuncia a conclusão relacionada com o tema, que é a qualidade de vida e a saúde, e a terceira parte, que é o nosso objetivo, que nos traz aqui nesse momento, é como cada um de nós poderá melhorar a capacidade cognitiva e intuição, ou seja, a mediunidade, apenas cuidando da alimentação. Veja, o que eu estou afirmando não é pouca coisa, nós podemos melhorar, sim, nossa capacidade de processamento e de comunicação, mediunidade, apenas cuidando da alimentação, tá? Então, um pouquinho de paciência, né? E ao final serão amplamente recompensados ou terão o seu dinheiro da inscrição devolvido. Brincadeira, né? Existe muita coisa a respeito disso, tem muita informação boa e tem muita confusão. O excesso de informações confunde. Esse é um grande problema da onda que nós estamos agora. Não sei se vocês já ouviram nisso, mas nós estamos na onda da comunicação, da tecnologia da comunicação. Como nós chegamos até aqui? Faz décadas que eu estudo artes marciais, acupuntura, né? Acupuntura do Yin com a mão também, sou muito bom nisso. Reiki, a partir de 2000 eu trabalho com apometria, grupos de limpeza e saúde na casa de João Pedro, que muitos devem conhecer, tá? Aproveito para fazer a propaganda do Paradoxo das Artes Marciais, descoberto pelos jornalistas da BBC, então o maior broadcasting do mundo. Em 1980, eles foram aos maiores mestres de artes marciais e descobriram que os mais exímios mestres de luta eram também curadores. Chegava lá na aldeia onde morava o mestre, o cara era o médico que cuidava de todo mundo, tá? Porque faz parte isso é uma coisa paradoxal, tá? Tem um artigo aí, um dos muitos que eu escrevi, tá? Também nos abeberamos da sabedoria Rosa Cruz, estava falando para o deputado aqui, que eu gostei muito de chegar aqui ontem e ver que tinha ali um stand da Ordem Rosa Cruz fazendo divulgação. A Ordem Rosa Cruz, ela é focada no aperfeiçoamento humano. Nós montamos um newsletter, talvez alguns de vocês tenham conhecido, o Misticismo e Ciência. Chegou, olha ali, a quantidade aqui, se vocês verem aqui, são bilhões de acessos que ele teve na primeira fase da internet. Isso aí é site em HTML ainda, uma coisa mais antiga que andar a pé. Os guris da informática nem sabem do que estão falando, isso é uma coisa jurássica, tá? Está em museu, tá? Mas existiu, tá?
Em paralelo, nós desenvolvemos uma capacidade de pesquisa que nos habilitou a trazer até aqui, entre 88 e 94, nós publicamos mais de 200 trabalhos na área jurídica, tá? E muitos até hoje são inéditos, porque como nós combatemos a idiotização e a corrupção, abertamente, de peito aberto, eu sou muito corajoso, segundo alguns, muito louco, segundo outros, tá? A partir da internet, eu sofri muito bullying, assédio, aliás, sofro até hoje, tá? A partir do início da internet, nós abandonamos o impresso e tem milhares de páginas escritas, vocês vão encontrar nesse site, no final eu vou deixar a tela ali, tá? É só procurar Padilla com 2 L's, blog, que cai no meu blog também aqui, tá? Tem muita informação, tá? Então, também um outro fator, nós criamos uma nova disciplina, tá? Nós vimos uma lacuna e criamos uma disciplina chamada Direito Desportivo, começou em 2002, ela teve uma abordagem totalmente inovadora, tá? Nós, nisso, consolidamos muito conhecimento do funcionamento do esporte, nos levava a pesquisar mais a saúde, como é que a saúde funciona, tem toda a questão do doping, né? É muito inerente a isso. Me trouxe algumas perguntas, né? O que é o esporte, por que nasceu, qual a razão de tanto interesse. Isso me levou à antropologia, então eu sou mestre em antropologia, por Salamanca, não deve ser pouca coisa, é uma das melhores universidades do mundo, tá? Esse evento aqui, lotamos o Salão 9, vocês vão ver que tem gente sentada pelos cantos, sentada lá na entrada da escada, lá em cima está lotado, foi alusivo aos 26 semestres do funcionamento dessa disciplina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dizem, segundo o MEC, é a melhor universidade do Brasil, tá? De certa forma, a gente colabora para isso, tá? E uma das linhas de pesquisa era sobre o processo e me levou ao processo de pensamento e comunicação, que reintroduz o assunto aqui, tá? Que eu constatei o paradoxo que em nossa legislação, apesar de evoluída, em 1994 a reforma nos levou a ter a legislação mais moderna do mundo, nos dizeres desses professores que aparecem ali. Deixa eu voltar aqui é o professor falecido, o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, um dos maiores juristas que o país já teve, morreu por não cuidar da alimentação, professor Tárzia, professor Verde, eles diziam, né, eram considerados na época os maiores processualistas europeus, diziam que nós tínhamos a melhor legislação do mundo, e a coisa cada vez pior. Quem nunca teve problema com processo na justiça que não funcionou, por favor... concomitante a tudo isso e mais um pouco, que eu vou poupar vocês aqui, que senão a gente vai se perder. Uma vez me deram uma parte no congresso, tá? Eu usei toda a parte. Me deu uma parte, a palestra era 1 hora, eu fiz uma parte de 40 minutos. Não me deem uma parte, por favor. Tá? Eu faço parte do NIET, então aqui, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Transdisciplinares sobre Espiritualidade, criado no ano 2000 na Universidade Federal, pelo Cícero e outros professores, tá? E é um local para o desenvolvimento do processo de pensamento. Então, feito isso, passamos a primeira parte, a parte chata, e vamos só estabelecer o seguinte: como e por que a capacidade cognitiva e a intuição foram afetadas pela civilização, tá? A civilização afeta a nossa maneira de viver, causando males. Então tem ali o Norbert Elias, Freud, Jung, né? Dá para passar o dia inteiro falando dos autores que escreveram sobre isso e nós não vamos esgotar, porque enquanto a gente estiver falando, vão ter mais autores que vão publicar obras sobre isso, tá? Qual a conclusão que interessa aqui? Tá? Hipótese principal: a cultura da alimentação desempenha um papel fundamental no processo da civilização. Tá? E como hipótese subjacente, os conhecimentos e habilidades envolvidos durante 1 milhão de anos sobre alimentação foram escondidos da população e a sociedade passou a acreditar na inocuidade da industrialização alimentar. Como que isso aconteceu? Aí tem a hipótese que nós viemos apresentando de que a vida é uma competição, tá? Essa competição se acentua conosco, né?
conosco, lato sensu, os mamíferos há 40 milhões de anos, disputando no plano dos fatos, alimentos, segurança, espaço de segurança e depois procriação. Durante 33 milhões de anos, nós, os primatas, caminhávamos de 4, até que um maluco, dizem que foi uma fêmea, os arqueólogos, passou a se mover ereto, pelo menos é o primeiro que aparece, o registro arqueológico, né? Isso proporciona uma perspectiva mais ampla, permite melhores escolhas e, por consequência, os que andavam de 4 não tiveram mais sucesso nessa competição. A vida é competição, ela se autoseleciona. Tá? Passaram-se dali outros 6 milhões de anos até que houvesse uma nova mudança ainda mais intensa nas crenças e valores. O valor atribuído ao fogo. E aí começa o negócio da alimentação. Ele era um inimigo mortal, todo mundo temia e fugia, e uma simples troca nas crenças e valores, um maluco lá, tá? Deve ter sido um parente nosso, com certeza pegou um tronco e foi lá, uga, todo mundo fugindo, correndo, entrando para dentro de uma caverna e descobrindo que iluminava a caverna. Tá? A partir dali puderam explorar as cavernas, estabeleceu segurança, e antes nós vivíamos separados, como uma maneira de evitar os predadores. Imagina, fica junto, os predadores se juntam, vem lá, mata todo mundo, tá? Senão sobreviveríamos. A partir dali podemos viver agrupados em torno do fogo. Essa mudança causou intensa transformação. Primeira onda de desenvolvimento tecnológico, portanto, é a do fogo, não é a da agricultura, como nos ensinaram, pelo menos a maior parte de nós ensinaram na escola, tá? O calor desenvolveu a primeira arte, a culinária, que é o que nos traz aqui, a alimentação. É a primeira arte, não foi pintar em caverna, não, isso veio anos depois, tá? Transformando em alimentos coisas impalatáveis. Alguém aqui já mastigou uma mandioca crua? Não façam, não. Quebrou o dente? Te dou o telefone do meu dentista no final, tá? Uma vez cozidas, tá, as proteínas são mais rapidamente absorvidas, portanto, aceleraram o processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, e houve sucessivas tecnologias, todas desenvolvidas a partir do fogo. Mas a maioria dos autores omite, fala como se onda tecnológica começasse com a agricultura. E não teria agricultura se não fosse o fogo. Tá? E começa a desenvolver. E aí a gente começa a perceber que existe um plano dos fatos e um plano de crenças e valores que é abstrato, desenvolvido a partir dali, principalmente. Tá? E onde essas crenças e valores e os fatos se superpõem, começa a surgir o conhecimento, começa a desenvolver, a gente pensa em fazer diferente, a gente questiona uma crença e a partir do momento que você questiona essa crença, você pode transformar o mundo. Agora a palestrante anterior estava falando em mudar as crenças. Realmente, mudando as crenças, você muda você e você muda o mundo. Tá? O problema é o seguinte, tem uns filha da puta que usam as crenças para manipular as pessoas, porque eles enfiam crenças falsas para inverter valores, para manipular e tal. Então começa a surgir não só crendices populares, como crenças individuais. Tá? Vem a segunda onda e vejam, antes da onda do fogo vivíamos separados, passamos a viver agrupados com o fogo. Com a tecnologia da segunda onda, nós passamos a viver aglomerados, porque se conseguia produzir alimentos intensamente. Foi uma mudança de crenças. Em vez de acreditar que só podia pegar alimento da natureza, se passou a acreditar que era possível interferir nisso, produzir nisso. Tá? E vejam a questão da celeridade, que é isso que nos atordoa, que é o que nos vai concluir. Desde a primeira onda, foram necessários 4 bilhões de anos, tá? Para chegar até a primeira onda. Para chegar na segunda, foi necessário um tempo 4.000 vezes menor. Tá? A agropecuária, em geral, permite tempo ocioso, tá? E isso acelerou o fomento da cultura. Tá? Cria riqueza, porque começa a haver acúmulo de riqueza. Tá? E mais, começa a se dar valor às coisas. Por que uma batata valia mais do que um outro elemento ou menos? Né? Era uma coisa
puramente cultural. Havia outros fatores envolvidos, mas podia ser somente fatores culturais, tá? Aí surge, inclusive, lá na Mesopotâmia, entre os sumérios, vai surgir as artes marciais. Aqui é um registro aqui dos jornalistas que eu comentei, Howard Hyde e Michael Croucher, o livro O Caminho do Guerreiro, Paradoxo das Artes Marciais, editora Cultrix. Então, aqui tem registros arqueológicos de artes marciais há 5.000 anos. Por quê? Porque as pessoas que começavam a acumular riqueza precisavam de proteção. Tá? A terceira onda tecnológica, a industrialização, tá? Ela causou uma completa modificação. Nós vivíamos separados, passamos a viver agrupados em torno do fogo, passamos a viver aglomerados em torno dos locais de produção de alimentos ou de distribuição, e a partir da terceira onda nós passamos a viver empilhados, uns em cima dos outros. Tá? O nível de estresse foi a loucura. Tá? As mudanças cada vez mais rápidas, maiores, esse quadro aqui, para desespero de vocês, eu vou passar, depois eu passo. Começou o plano dos esportes, né? Que eu também vou passar rápido, que não é só para ambientar, que nós temos 4 planos, chegou no plano do direito. Então, nós temos 4 planos de atuação humana, tá? Sendo que, entre eles, há uma zona aqui, é isso que nos interessa aqui. O que é essa zona aqui do meio? O que é isso aqui que interseciona os planos? O plano do fato, tudo que é perceptível por sentidos é fato. Crenças e valores é o plano abstrato, embora ele se superponha ao plano dos fatos. O plano de jogos e esportes, uma distorção da realidade para ganho emocional de quem faz ou quem assiste, mediante regras que dão valor a movimentos, atitudes. E o plano do direito, que tenta organizar tudo isso. E eles têm uma superposição, aqui tem uma área aqui, que é a interseção de todos esses planos. O que seria isso? Deve ser uma coisa muito interessante. A principal diferença do direito e das crenças é o formalismo. Aqui tem novo, né? Então vemos aqui, né, uma outra forma de visualizar, colocando o conhecimento e a tecnologia também nesse limiar entre os fatos e as crenças e valores, tá? A religião, as crendices, e o que consiste essa área onde todos se superpõem. Isso nos interessa muito. Tá? Então, a civilização provocou mudanças e acabou com a sabedoria alimentar. Os nossos ancestrais tinham sabedoria alimentar, eles sabiam o que fazer, o que comer, o que beber para se recuperar. Tá? E nós acabamos com a alimentação. E há um círculo vicioso, isso aqui é o fundamental. Nós nos alimentamos incorretamente porque não pensamos direito, e a má alimentação reduz a intuição e a capacidade de pensar. E a gente fica cada vez pior. Basicamente, há interesses nisso, tá? De reduzir a capacidade cognitiva, e a gente entra no fundamental aqui. O que a gente pode fazer com relação a isso? Tá? O que nós podemos fazer com relação a isso? Tá? Em primeiro lugar, vamos evitar o câncer. Tá? Ele é uma mutação relativamente frequente, se uma célula nasce diferente, ela não faz nada além de comer e crescer e se dividir. Tá? Obviamente, ela cresce mais rápido que as outras e começa a ocupar o espaço e roubar toda a alimentação, e aí que vira a M. Né? Só que o nosso sistema imunológico, ele detecta e destrói isso. Numa pessoa normal. Só que quem está desnutrido e com o organismo cheio de toxinas, o sistema imunológico não funciona direito, afeta o equilíbrio, tá? E aí o câncer se desenvolve. Tá? Olha só, gente, em 1900, quem é que de 1931 aí? Não tem ninguém de 1931? Pô, vocês vejam que faz tempo, né? Faz tempo. Em 1931, esse austríaco aqui recebeu o prêmio Nobel por descobrir que o câncer só se desenvolve no meio ácido. Quem é que sabia disso aqui? Ah, que bom, tá? Olha a quantidade de gente que não sabia, tá? Isso devia ser ensinado no ensino fundamental, tá? Só que isso é escondido da população, tá? Para quê? Para nós acharmos normal ingerir coisas ácidas, que são, em geral, os produtos industrializados, especialmente os refrigerantes, né? Eventualmente, até vaza uma notícia dessas, o jornalista que fez isso certamente foi demitido, se não morto. O açúcar, a sacarose, é outro veneno que vem embutido no refrigerante. Ele tem o problema que ele gera os radicais livres, que causa uma pré-pane eletrostática no nosso sistema imunológico.
além de gerar a acidificação, tá? Fala aqui, as cervejas, eles escrevem carboidratos, as cervejas, que é a bebida mais consumida, acompanha a civilização há milhões de anos, agora ela se tiver carboidrato, não tem outra alternativa, você tem que ler os ingredientes, ou evitar, tá? Assim, um dos 3 conselhos que eu tenho para vocês aqui é: evite ingerir produtos acidificantes. Quer saber mais sobre isso? Eu recomendo o livro do Fernando de Carvalho, que é um pesquisador, o livro Negro de Açúcar. Tem até em PDF para fornecer, quem quiser, mas tem para vender também impresso, tá? Outra dica, purifique a sua água, tá? Nós consumimos litros d'água por dia, por menos sedentária que a pessoa seja, ela consome, tá? Purifique. Uma boa dica é o ozonizador, é um aparelho que realmente é eficaz, funciona, esteriliza a água, anula e degrada os hormônios, que a água tem hormônios, o processo de tratamento dela não tira, toxinas como o flúor e principalmente o flúor, tá? Beber água de manhã é fundamental, porque nós somos descendentes dos que o mecanismo de sede desligava, tá? Evite o flúor que está na água e na pasta de dente. Compre pasta de dente sem açúcar. Na verdade, o Vladimir Kurochka, que é dentista, conheço ele não vou dizer que faz 400 anos, que vão dizer que eu estou mentindo, mas faz muito tempo, 40 anos, ele sempre diz: escova com a escova, a pasta de dente é só para dar gostinho, tá? O que interessa é a escovação, tá? Mas não use pasta com flúor, tá? O flúor que tem na água e na pasta são subprodutos altamente tóxicos. O flúor é mais tóxico que o chumbo. Quem sabe aqui que o chumbo é tóxico? O flúor é muito mais tóxico que o chumbo, é 10 vezes mais tóxico que o chumbo, tá? Para vocês terem uma ideia, ele reduz o QI, causa 20 vezes mais tóxico, tá? Não vou os detalhes aqui, isso aqui é uma lista de 14 vencedores de prêmio Nobel, eu não estou inventando isso aqui, ó. Tem 14 prêmios Nobel de Medicina e Química que se opõem à fluoretação da água, tá? E junto com ele tem mais de 3.600 cientistas dessa área, que não ganharam ainda o prêmio Nobel, tá? Que também se opõem, só que continua fazendo, tá? Então, uma boa dica é o ozonizador. O ozonizador tira praticamente todo, se você usar ele corretamente, tira todo, tá? Então, tudo para eles tinham que descartar o lixo tóxico e aí eles resolveram reunir o útil ao agradável. Então, aqui tem a teoria da dependência, vocês vão ver que isso aqui é antiguíssimo, eu apresentei isso aqui em 82 na universidade, por isso que eu sofro bullying, assédio faz décadas, né? A teoria da dependência, como é que funciona isso, né? E outra, então a terceira dica, consumir ovos e produtos orgânicos como gengibre e a bertalha, que eu trouxe aqui, quem quiser vai levar. Não sei se eu vou ter para todos que quiserem, mas enfim, eu trouxe aqui para vocês poderem levar e vocês vão ter em casa. Ela nasce, cresce no nosso ambiente, ela é originária da Índia, tá? Ela é conhecida como espinafre indiano, só que ela não é tão desagradável de comer crua quanto o espinafre, é muito agradável, dá para fazer batida, enfim, tá? É facílima de cuidar, facílima de se reproduzir, você bota ali, ela se reproduz inclusive com as folhinhas, tá? E se você agregar, aqui a foto de novo, se você agregar potássio ao solo sedimentar, você vai ter uma medicina ortomolecular orgânica, porque o nosso solo é sedimentar e ele não tem alguns minerais, principalmente o potássio, que é demonstrado que ele reduz a falta do potássio. Aqui está uma foto da bertalha, só para vocês verem. Os ovos foram demonizados, assim como a gordura. Nosso cérebro, que usa um terço da gordura, da energia corporal, ele precisa de gordura, tá? Não comprem mais produtos light. O produto light tem o açúcar e não tem a gordura, que é o que a gente precisa, tá? A revista Veja se redimiu na edição 380, fez uma reportagem de capa sobre os benefícios do ovo. Prefira o ovo. Tem 3 tipos, né? O da colônia, que aí o bichinho está lá comendo as coisas naturais, a água que tem, a água mais saudável, porque esse ovo que é feito no entorno da grande cidade, ele tem hormônio. O cara não põe hormônio lá, não é o produtor, está na água o hormônio, né? E não acredite, teste, experimente passar, tá?
um tempo, 3 semanas é suficiente para você notar resultados, tá? Isso é sobre o tratamento. O ovo caipira ou de granja, que é um intermediário, né? Eles estão muito perto. Outra dica, finalmente, o gengibre, anti-inflamatório, analgésico natural, sem contraindicações. Deixa um pedacinho em casa, perto da cama, corta o gengibre de manhã, come uns bem fininho e depois você toma água, porque a gente precisa água, tá? A gente precisa muita água, tá? E a gente acorda desidratado. Nós somos descendentes dos que não sentiam sede de noite. Quem sentia sede de noite, lá 1 milhão de anos atrás, e levantava para ir tomar uma água, morreu. Não deixou descendentes, tá? E por que a população não tem essas informações? Eu já antecipei um pouco para vocês aqui, né? Eles querem que a gente seja doente para eles poderem enriquecer, tá? E sem saúde, processo de pensamento superficial, a memória é curta, tá? Nosso equipamento foi feito para durar 150 anos tranquilamente e nós podemos chegar aos 150 anos com saúde e não precisar ficar reencarnando. Por quê? Porque com 150 anos de vida você vai conseguir atingir a iluminação, em vez de você morrer degradando, você se transmuta em luz, né? Só que eles não querem que a gente faça isso, eles querem que a gente entre nessa onda aqui, ó, caia na armadilha medicamental, gastando tudo em tratamento, e poucos anos depois que entra nisso, porque um remédio produz a outra doença seguinte, quando vê o cara está tomando um batalhão de remédio, tá? Isso reduz ao interesse dos governos, reduz o gasto previdenciário, facilita a manipulação, porque a população velha não tem condições, tá? E vejam o que ganha a indústria farmacêutica, né? É impressionante. Os comprimidos, na maior parte, são amido, contêm fármacos vendidos por centenas de vezes o preço do ouro, né? O setor é relativamente controlado, não permite mercado paralelo fugindo dos tributos. Então, os governos têm interesse nisso, porque aumenta a arrecadação tributária. Vocês já viram quanto é que tem de imposto nos medicamentos? Tá. E aí, então, eu vou encaminhando para o encerramento, porque isso era só uma dica. Depois eu vou distribuir aqui... folhinhas da Bertalha para os interessados, espero que eu tenha para todos, se bem que tem sementinhas aqui, leva as sementinhas, tá? Então, assim, ó, uma boa ideia para nós terminarmos aqui é o seguinte: eu ouvi isso do Deepak Chopra, ninguém me contou, tá? No Congresso de Cirurgia Pediátrica, um dos ramos mais ortodoxos, aqui está errado, ó, é mais ortodoxo da medicina, ele contou. Deepak Chopra, todo mundo sabe quem é, né? Alguém não sabe quem é? Volta no semestre que vem. Eu sempre digo isso para os alunos, tá? Não, estou brincando. Depois eu explico bem devagarinho, umas 3 vezes, para poder entender. Perdi a amiga, tá? Bom, o Deepak Chopra contou que quando ele entrou na faculdade de medicina, na primeira aula, o professor sentou ali, não fez nem a chamada, ele perguntou: mestre, o que é a vida? A vida é uma enfermidade incurável, sexualmente transmitida e de terrível prognóstico. O paciente luta há muitos anos e, ao final, invariavelmente, termina morrendo. Tá? Não acredite no que eu falei aqui, teste, tá? Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes que eu fiz em Salamanca foi conhecer de perto a obra do Miguel de Unamuno, que foi um grande pensador, e ele sempre diz: primeiro a verdade do que a paz. Não fiquem quietos quando alguém disser uma mentira. É assim que os bandidos dominam o mundo, tá? Não fiquem quietos. Quando alguém contou uma mentira, saia da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto, você está sendo conivente, você está validando o que o bandido está dizendo. Não deixe, saia da zona de conforto. A verdade antes da paz, tá? O Miguel de Unamuno, a frase tão importante, entre tantas que ele fez, que está gravado na entrada da casa dele, que virou um museu em Salamanca. Tá? Ele é considerado o maior filósofo do existencialismo cristão. Tá? Bom, aqui nós temos, para vocês verem sobre esses bandidos psicopatas que manipulam individual e coletivamente. É o Bit.ly, para quem não conhece, isso é um resumo do coisa. Aqui é o antigo site HTML, tem muita coisa impactante. Você entrar ali, botar /místico, vai ter, inclusive a palestra do Sérgio de Oliveira, que ele passou hoje de manhã. Você tem ali a palestra ampliada, que ele fez em Caxias. Quem quiser só ouvir, tem ali o link do áudio também, tá? O Dr. Sérgio Oliveira, não sei se ele contou para vocês aqui a história
de como é que eu cheguei aqui, assim como eu fiz, né? Acho que não deu, porque o tempo é curto, né? Aqui, para quem quiser me achar no Facebook, tá? Padilha com 2 L's Luiz. Quem quiser seguir no Twitter, prof, _ Padilha com 2 L's, sempre esquecendo os 2 L's, né? Que é de origem espanhola, né? Mas você pode chamar de Padilha, pode chamar de Padija, como se fala no Uruguai e na Argentina, aqui por influência provavelmente muita influência britânica, eles trocaram o som de LH, na Espanha é LH. E no México, e nos Estados Unidos, e a costa oeste do Pacífico, falam Padili, com I. Né? Eu diria, como diria Shakespeare, what's in the name? That wish to call a rose by any other name, ou dos mel sweet, ou seja, eu vou cheirar diferente, você mudar meu nome, não, né? Mas na internet não tem jeito, você tem que botar com 2 L's, senão você não acha. Tá? Então, repetindo aqui, o Livro Negro do Açúcar, tá? Você acha, tem disponível na internet, em PDF, vale a pena comprar, vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer na vida. E, enfatizando, primeira verdade do que a paz, tá? Faz sentido? Teste. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, um beijo de coração, e vamos construir um mundo melhor juntos. Juntos, essas informações levem para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam, tá? Muito obrigado. Professor Luiz Roberto Nunes Padilha é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma pessoa que desafia, né? É uma pessoa que às vezes é até pisada por defender determinadas teses. Mas sabe qual é meu sonho, Padilha? É que a gente no supermercado um dia tenha uma maquininha para medir a quantidade de veneno que nós estamos levando no produto. Sabe? A quantidade de veneno que você leva num pé de alface, a quantidade de veneno que você leva num tomate, num pimentão, né? O consumidor tem que saber o que ele está levando, às vezes, produto orgânico, pura falsidade. Pura falsidade. Paga mais caro, devia ser mais barato, porque se é orgânico é mais barato, não gastou agrotóxico para produzir, paga mais caro e ainda às vezes é falso. O arroz integral custa 3 vezes mais que o branco. E é mais barato para produzir. Por que será? É pra gente não comer o arroz integral, pô. É óbvio, né? Para a gente comer o arroz branco. Então eu quero te dar de presente 1 quilo de erva putinguense, que é o nosso, que é o homem que forneceu o chimarrão para nós aqui gratuitamente durante todo esse evento. Essa erva é produzida no mato, no meio do mato, tem selo de qualidade por preservação de florestas. Então, se vocês tomarem chimarrão com a erva putinguense, vocês sabem que é um produto de qualidade, tá? Eu faço propaganda porque esse agricultor eu conheço há muitos anos, não ganho nada nisso. Mas ele está nos dando o chimarrão durante todo esse evento de final de semana aqui, tá? É o Eduardo Godanin. Então, professor, muito obrigado pela tua palestra. Gente, nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que bebemos. E a nossa saúde depende, certamente, de tudo isso. Então, nós, terapeutas, temos que começar a trabalhar a nossa água que nós bebemos, a comida que nós comemos, né, professor? Eu acho que esse é o básico, é o ABC do terapeuta. O ABC do terapeuta. Toma água, mas e qual é a qualidade da água? Qual é o pH dessa água? Água mineral, mas e a quantidade de sal que tem essa água? De sódio? Então, vamos abrir o olho e vamos nos unir para que o produtor, aquele que produz os alimentos, produza de acordo com o nosso interesse, e não com o interesse dele só. Né? Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço a todos. Eu já vi que tem uma fila aqui de gente querendo a Bertalha, eu vou distribuir ali para o pessoal. Levem só uma folhinha, plantem a folhinha, tirem o caule, a não ser que tenha, tá? Eu vou tentar distribuir, organizar essa confusão aqui. Tá bom, obrigado.